Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção, que alegria que nós temos de poder estar na casa do Senhor, podermos cantar louvores e bendizê-lo, e agora nós nos assentamos para ouvir a doce voz do Senhor e que Cristo fale ao seu coração. Abra por favor a sua Bíblia na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo de número 2. Epístola de Paulo a Tito, capítulo de número 2. Nós leremos do verso 1 até o verso de número 10. Nós que temos caminhado nesta carta, nessa epístola, vendo aquilo que o Senhor trouxe de orientação àqueles que estavam na ilha de Creta, por intermédio do apóstolo Paulo, plantando Tito ali dentro daquela cidade. Hoje nós vamos ver um pouco mais, e de que as observações iam além da vida dos pastores e presbíteros, e também descia para a vida comum, Então hoje nós vamos ver os deveres das várias classes de pessoas crentes, daqueles que servem ao Senhor nosso Deus. Se até aqui o que nós ouvimos foi um coro nos pastores, nos presbíteros, fique tranquilo, hoje todo mundo vai apanhar. Todas as classes aqui da igreja estão contidas aqui no nosso texto. Tito, capítulo de número 2, no verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Senhor, que bom estarmos neste lugar, que bom que o Senhor nos trouxe aqui, que bom que o Senhor nos amou antes mesmo da fundação do mundo. Somos gratos ao Senhor e queremos ofertar ao Senhor toda a nossa atenção, a nossa diligência para ouvir a Tua doce voz, e pedimos que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos exorte, nos discipline. Senhor, Tu sabes, ó Deus, o que cada um aqui neste lugar precisa nessa noite, e eu suplico ao Senhor como mensageiro, que me use para a honra e glória do Teu santo e precioso nome. Tem misericórdia de nós, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Por que você é assim, diferente dos outros? Em tom de grosseria mesmo. Foi isso, irmãos, que um caminhoneiro disse a um irmão de uma das igrejas que eu trabalhei, que também é caminhoneiro, após esse irmão devolver parte de uma mercadoria na empresa que havia os contratado. Deixa eu te contar a história. O irmão foi contratado para poder fazer um frete, levando barras de chocolate da fábrica para o supermercado. E quando ele chegou lá nesse supermercado, vieram 100 barras a mais. 100 barras a mais. A empresa, então, mandou voltar. Olha, volta, a gente pediu 2.000, veio 2.100, então você pode voltar com isso daqui para a empresa. Eles não iriam receber. E quando ele volta para a fabricante não queria receber também, porque aquilo iria prejudicar toda a questão do estoque. O despachante diz, não, leva isso para outro lugar, tem um outro galpão, em outra parte, simplesmente em outro local, e colocou, irmãos, uma série de dificuldades para a devolução daquele produto. E foi aí, irmãos, que o outro caminhoneiro chegou e disse,
é agora que a gente tira um extra além do frete. É agora que a gente ganha um pouquinho a mais. O irmão entendeu muito bem o que o outro caminhoneiro estava falando. Ninguém estava interessado na mercadoria, era excedente. Levou para o fabricante não quer, levou para a empresa, para o supermercado não quer, então tem quem compre. Mas foi aí, irmãos, que esse irmão se posicionou e ele disse, não, eu irei ao outro galpão. Mas, rapaz, até você chegar lá, não, eu irei ao outro galpão e eu devolverei o que está sobrando. Rapaz, mas não precisa disso. Isso aqui acontece o tempo todo, talvez você seja novo aqui, isso acontece o tempo todo. Todo mundo sabe que se tem uma sobra de estoque, isso fica para o caminhoneiro, é aqui o momento em que a gente tira um a mais. E ele falou, eu entendi, mas isso não é meu, não me pertence, então eu vou lá devolver. E aí foi o momento em que o outro caminhoneiro disse, e por que você é assim, diferente dos outros? E nessa brecha, o irmão teve a oportunidade de dizer o porquê que ele era diferente. O que havia de diferente nele. O que o destacava com relação a não querer ficar com aquele produto que não era nele. E o evangelho, irmãos, foi pregado ao coração daquele homem. Se gerou fruto ou não, Deus assim o sabe. Mas o fato é que o bom testemunho, o bom proceder de um cristão gerou uma oportunidade para que outro ouvisse a respeito do evangelho da salvação que nós encontramos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Billy Graham, um dos grandes pregadores que nós tivemos durante toda a história, em especial usado no século passado, em uma das suas frases célebres, ele diz algo que resume muito daquilo que eu gostaria de tratar com os irmãos aqui nessa noite. Ele diz o seguinte, nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos o sermão que o mundo está prestando atenção. Você tem consciência disso? Você já parou para pensar nisso? Que você está sendo observado? Você, cristão, está sendo lido onde quer que você esteja, seja dentro da sua casa, seja no ambiente de trabalho, seja na roda dos amigos. Como cristãos, nós levamos a bandeira de Cristo, do Evangelho, e você é a Bíblia que os homens estão lendo. Meu avô, pai da minha mãe, nunca havia lido sequer um trecho de toda a Escritura. Nunca havia lido a Bíblia, nem um trecho. Mas ele lia a minha avó. E ele viu o que o Evangelho fez na vida da minha avó. Em 2020, meu avô partiu, mas meu avô partiu salvo pela graça de Cristo Jesus. Eu tenho, irmãos, insistentemente batido nessa tecla nas ministrações, nas oportunidades que tenho de ministrar aqui na nossa igreja. A nossa vida, ela testemunha a respeito de quem nós cremos. Não é apenas o fato, não é apenas aquilo que eu falo, mas é como eu vivo. Tudo em mim, tudo em você é uma pregação, é um sermão a respeito da vida cristã. E a pergunta que eu já logo mando para você aqui no início desse sermão é: o que tem sido pregado através do seu exemplo? O que é que o mundo tem lido a respeito da sua postura, da sua maneira de viver? Terça-feira dessa semana, tive a honra de receber no gabinete o missionário Eliezer, um dos nossos missionários, que a nossa igreja auxilia, e ele chegou, eu não conhecia, e estamos ali. Antes dele chegar, eu estava justamente trabalhando no texto que está diante de nós, estou lendo, relendo, e Senhor, fala ao meu coração, Senhor, como é que eu vou expor isso para o povo? Como assim, Senhor, deveres de várias classes, como eu introduzo, como eu começo, como eu falo sobre esse assunto? E aí, numa dessas cristocidências, entra o missionário Eliezer e começa a falar a respeito do trabalho dele no campo, o quanto que não é completamente fechado, mas definitivamente não é aberto o local onde ele se encontra ministrando a palavra do nosso Deus. E aí, no meio da conversa, ele vai e solta: aí, pastor, se não fosse pelo bom exemplo, se não fosse pelo testemunho cristão, a porta não teria aberto. Eu falei: como é que é? Repete. E ele disse: sim, o bom proceder, o fato de eu trabalhar, o fato de eu estar ali. Alguém chegou e disse: mas o que diz o seu livro? É assim que eles falam lá. O que diz o seu livro? E aí, irmãos, a oportunidade se deu mediante o testemunho cristão. O nosso texto nessa noite é esse. Doutrina, ou seja, teologia e vida andam juntos. Não dá para eu dissociar a minha boca da minha vida, das minhas práticas, das minhas obras. Não dá. Aquilo que eu creio, aquilo que eu professo,
tem de ser visto no restante da minha vida. Doutrina e vida andam juntas. O que eu falo, o que eu vivo, não podem ser coisas distintas. E é sobre isso que o apóstolo Paulo ensina, principalmente para esses irmãos que estão aqui na ilha de Creta, ao qual o evangelho havia sido semeado, nós já vimos um pouco a respeito disso. No capítulo 1, nós vimos que Paulo deixou Tito na ilha de Creta, e ele tinha uma intenção bem clara, era para poder instituir presbítero para as igrejas que ali haviam. Esses homens, dos quais nós já vimos as credenciais, deveriam, irmãos, ensinar a verdade e combater a mentira. Isso porque falsos mestres, lobos, verdadeiros lobos, haviam, irmãos, adentrado as igrejas e estavam corrompendo a verdadeira doutrina, contaminando tudo o que tocavam. Os presbíteros, então, eram aqueles responsáveis com todo zelo, todo temor e tremor em fazer calar aqueles que eram inimigos da cruz, aqueles que se levantavam contra o evangelho. Eles ensinam a verdade, combatendo assim a mentira. No capítulo 1, a gente viu que o foco recai completamente sobre a vida congregacional. O foco está sobre a igreja. Tanto é que o que nós vemos são as descrições de pastores e presbíteros para a vida da igreja. Já no capítulo 2, o que está diante de nós aqui nessa noite, o foco volta-se para a família. O foco volta-se para a vida individual. Paulo vai dar instruções, irmãos, para Tito e também para 5 classes de indivíduos aqui. Ele vai falar para senhores, tá? São os homens mais velhos que a gente viu aqui no texto, para senhoras, para as jovens casadas, para os jovens e para os servos, que nós leremos aqui nessa noite como os trabalhadores, os empregados, tá bom? Então aqui no capítulo 1, o coro foi sobre pastores e presbíteros, no capítulo 2 é para toda a igreja. O apóstolo Paulo começa, irmãos, então, instruindo aquele que era o mensageiro, aquele que era o responsável por levar a palavra a todos ali na ilha de Creta. E aí no versículo 1, em Tito, no capítulo 2, no versículo 1, a gente lê: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo começa colocando, irmãos, o coração do mensageiro no lugar. Visto que Tito era o homem incumbido da missão de ensinar os demais irmãos, Paulo começa com ele. E começa, irmãos, lembrando que ele tem de ser o oposto dos falsos mestres que haviam adentrado ali a vida da igreja, né, que tinha sido tratado no texto anterior. Inclusive, eu quero que você olhe comigo o versículo 16, nós tivemos um sermão exclusivo nesse versículo 16, que fala a respeito da postura daqueles falsos mestres, daqueles homens que estavam dentro da igreja. No versículo 16 nós temos: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eles são assim. Mas você, Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ou seja, enquanto os falsos mestres são assim, você, Tito, é desse jeito. Ou seja, a vida de Tito deve contrastar drasticamente com a vida dos inimigos. Começa com ele. Tito tem de ser o padrão para os demais, tá? E por que o senhor está focando nesse ponto aqui, pastor? Porque Tito é o líder. Tito é aquele que está na frente. E a vida do líder, irmãos, ela é assim. Não dá para nós esperarmos dos liderados algo que nem nós que estamos à frente, irmãos, temos colocado em prática na nossa vida. Por exemplo, tudo o que nós vemos Jesus ensinar, Jesus viveu. Tudo o que nós vemos o apóstolo Paulo ensinar, ele vive. E a pergunta é: você, pai e mãe, que cobra o seu filho, você tem sido o exemplo? Para você que exerce liderança, em qual que seja o setor, dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, em escola, onde quer que seja, você tem sido exemplo? Aqui, a flecha inicial, ela é direcionada ao coração de Tito. Ele é o responsável por levar a palavra ao coração das pessoas. Então, Tito, você é diferente. Olha o versículo de número 7 e o 8, que também está focado em Tito. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Tito, sendo aqui o pastor, o presbítero, ele serve de modelo para os demais. E a pergunta
vai agora como foco para nós que somos oficiais aqui nesta igreja. Será que nós podemos, irmãos, colocar os oficiais dessa igreja, podemos colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormirmos em paz, dormirmos tranquilo, porque temos sido padrão para a vida da igreja, padrão, exemplo para a vida da igreja? O foco inicial é o foco sobre Tito. Enquanto os falsos mestres são assim, Tito, você contrasta, você é o oposto. A sua vida tem que ser um exemplo, até mesmo porque as pessoas não vão dar ouvido se você próprio não for o exemplo. Começa com Tito e agora vai para as classes de membros que haviam dentro daquela igreja. No segundo ponto aqui, o que nós temos é o foco sobre homens mais velhos, os senhores aqui. Olha o versículo de número 2 e o que vai trazer de instrução para nós. Diz assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Eu não quero, irmãos, me ater a cada uma dessas características e detalhá-las, porque eu entendo que elas são de fácil compreensão, mas me permita fazer uma síntese daquilo que se espera dos homens mais velhos, daqueles que já atingiram determinada idade. Idosos, irmãos, idosos, devem ser sábios. Devem ser sábios. Espera-se que alguém que tenha já vivido bastante, que tenha sido bem experimentado na vida, seja alguém maduro. É isso que se espera de pessoas mais velhas. Durante, irmãos, a juventude, pode-se perdoar uma certa instabilidade, um certo descuido, negligência, mas os anos tendem a nos trazer sabedoria. Você precisa envelhecer e ficar mais sábio. E uma das coisas trágicas da vida é a pessoa que não aprendeu com a própria vida através dos anos. Eu já disse isso aqui em outra oportunidade, e repito, conversar com pessoas mais velhas, irmãos, para mim é uma paixão, porque para mim a probabilidade de aprender algo novo, com gente que já viveu muito mais tempo do que eu, é alta. Eu tenho prazer de conversar com pessoas mais velhas, mas é duro, irmãos, conversar com um homem, por exemplo, mais velho, e ver, irmãos, que os anos não trouxeram, não fizeram sadio na fé, no amor, nem na paciência, como assim o versículo nos diz. Se uma pessoa, preste atenção, se uma pessoa vive realmente perto de Cristo, vive a sua vida para Cristo, o passar dos anos e todas as experiências da vida, longe de nos tirar a fé, irmãos, devem fazê-la ainda mais forte, ainda mais forte. Os anos, irmãos, devem nos ensinar a confiar mais em Deus e não menos, Se você está ficando mais velho e cada dia que passa você está mais cético, você está mais duro, tem algo de errado com você. Se os muitos anos estão te tornando mais amargo, mais impaciente, você precisa ver onde caiu e se arrepender e voltar à prática do primeiro amor. Por quê? Porque esse não é o caminho natural. Não para aqueles que se julgam cristãos, não para aqueles que são servos do Senhor, porque a palavra de Deus vai nos mostrar que os muitos anos, que as nossas vivências, vai, irmãos, provocando em nós mais maturidade. Nós vamos ficando mais sadios, nós vamos ficando mais sábios. O que o Senhor espera de você, ancião dessa igreja, de você, homem mais velho, idoso, aqui da nossa igreja, é que você seja sábio. Até mesmo porque, olha o versículo 3, foca nas senhoras, mas também se aplica aos homens. E aí olha o que o texto, no versículo de número 3, que agora o foco está sobre as mulheres idosas. O que o texto vai dizer? Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, ou seja, tudo que foi falado sobre os homens, aplica também sobre as mulheres, tá? Que elas sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. O foco agora, irmãos, recai sobre as mulheres, e o foco é para que elas sejam, e o interesse é para que elas sejam espelho para as mais novas. E para ser espelho, irmãos, não dá para ser fofoqueira. O texto aqui traz como caluniadora. Mulheres mais velhas, que são mulheres mais experientes, mais idosas, que são fofoqueiras, que são caluniadoras, que usam o tempo, irmãos, tem um tempo a mais de sobra e usa isso para falar mal da vida dos outros, para meter o bedelho na vida dos outros, para se viciar em qualquer que seja o mal, como o texto aqui nos diz. Não é para isso que Deus tem te dado anos de vida. Irmãos, que coisa terrível é ver mulheres maduras na idade, mas infantis nas ideias, ou no procedimento, sendo infantil.
Olha só, irmãos, aquelas que a velhice trouxe dureza no coração, irmãos, não é para estar no meio do povo de Deus. Ao invés disso, irmãos, cada dia que passa, quantos mais anos nós vamos acumulando, mais o nosso coração tem de se dobrar à presença do Senhor. Mais a nossa postura tem de ser diferente, o nosso trato com os filhos. Deus te deu neto, o trato com o seu neto. A nossa postura, irmãos, a postura de homens mais velhos, de mulheres mais velhas, tem que ser uma postura de sabedoria. Aqui, a mulher mais velha, ela é chamada para ser tutora, ela é chamada para ser mestra do bem, tá? As mais velhas ensinam as mais novas. E o que elas ensinam aqui as mais jovens? O texto traz para nós os versículos 4 e 5, focando agora sobre as jovens casadas, que diz assim: a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. 7 coisas, irmãos, são listadas aqui. Essa mulher deve amar o marido, amar os filhos, ela deve ser sensata, honesta, boa dona de casa, bondosa e sujeita ao seu marido. Nenhuma dessas descrições, irmãos, está aqui à toa. Nenhuma delas está aqui em vão. Nós precisamos lembrar que a carta de Paulo a Tito nos alcança hoje em 2023, século 21, ok? Mas ela tem um público primário, o que chamamos de leitores originais. Paulo escreve, e Paulo tem uma razão ao escrever, ao colocar essas palavras aqui. O cristianismo era iniciante em todo o mundo, entre as nações, mas em especial aqui dentro da ilha de Creta. Então, cada crente, irmãos, era duplamente responsável, chamado a viver uma vida honrada. Por quê? Porque eles eram a cara do Evangelho. Eles eram, irmãos, aqueles ao qual poderia se ler a respeito de Cristo através da vida deles. E aí pensa comigo, se os homens vissem que o Evangelho mudava as mulheres ao ponto de fazerem delas diferente daquilo que era esperado, então, irmãos, logo seria rejeitado. O cristianismo, a fé, a palavra de Deus estava em jogo. Tanto é que o versículo 5, ele termina assim, olha, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, por que essas mulheres exercem esse bom proceder? Por que essas jovens casadas, elas são dessa maneira? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Imagina aqui, 2 cretenses conversando, tá? Aí a gente tem o Zé e o João. E o Zé, opa, tudo bom? Bom, rapaz, você ficou... os cretenses, eles são meio mineiros, tá? Rapaz, você ficou sabendo da mulher do Antônio? Aí fiquei, não, o que aconteceu? Ela virou crente. Virou crente e mudou com o Antônio. Mudou com o Antônio? Mudou. Mas para bom ou para ruim? Mudou para bom. Rapaz, a casa da mulher tá brilhando, os filhos tudo arrumadinho, está ajudando a sogra. Moço, está cuidando do marido, olha, interessante. Então, esse tal de cristianismo é algo que a gente possa dar ouvido. O Evangelho do nosso Senhor, a palavra de Deus estava em jogo, com um bom proceder, não apenas das jovens casadas, mas de todos os cristãos, todos aqueles que carregavam a bandeira do Evangelho ali naquela ilha de Creta. Aqui a gente tem um bom exemplo, mas o contrário, irmãos, também poderia acontecer, e ao invés de causar louvor entre os homens, o proceder das jovens casadas, bem como de todo crente, trouxesse vergonha para o Evangelho. A palavra de Deus aqui precisava ser salvaguardada por meio da boa conduta daqueles cristãos. Então a gente tem instrução aos homens mais velhos, instrução às mulheres mais velhas, instrução às jovens casadas, e a gente também tem sobre os moços. E olha aí o versículo de número 6. Olha o versículo 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Em todas as coisas sejam criteriosos. Ué, pastor, só isso? Não, aqui está contido, irmãos, tudo aquilo que é necessário para alguém na juventude. A orientação aqui aos jovens parece ser pequena, mas ela contém aquilo que é imprescindível. Você sabe o que é? A tal da prudência. William Barclay, um comentarista, ele diz que a juventude é necessariamente, irmãos, uma época muito perigosa. Na juventude, as tentações, irmãos, são mais fortes. O sangue é mais quente e as paixões falam com mais poder. Na juventude, há mais oportunidade para errar.
A pessoa jovem vê-se envolta por companhias, irmãos, que pode levar ela para caminhos simplesmente tortuosos, ao qual as tentações vão falar mais altas e essa pessoa pode ceder. Isso acontece muito dentro da juventude. E aí, irmãos, se não tiver prudência, se não tiver domínio próprio, se não tiver esse fato de ser criterioso, como o texto aqui fala, esse jovem cristão, ele vai cair. A falta de experiência é outro exemplo para quando fala da juventude. Na juventude, irmãos, existe uma confiança exagerada em si mesmo. Não, nada vai dar errado. Não, o que eu estou propondo aqui vai dar certo. Justamente pela falta de vivência sobre muitos assuntos, a gente vê jovens tropeçando e tropeçando, a falta de experiência. Um jovem, por exemplo, irmãos, ele vai andar de carro muito mais rápido do que o mais velho. Por quê? Porque ele não aprendeu ainda, irmãos, o quão frágil é o metal de um carro. Ele vai correr mais, até o momento, irmãos, em que ele tem um start, seja por meio de um acidente, ou seja, Deus tocando no coração dele. Mas o fato é que na juventude você tem esses acessos. Muitas das vezes os jovens não levam as suas responsabilidades a sério como adultos. Por quê? Porque não conhecem as dificuldades e não sabem o quão fácil é falhar. A experiência, irmãos, a experiência ela não pode ser comprada. É algo que só se ganha através dos muitos anos. Por isso, a coisa mais importante que o apóstolo Paulo aqui cita para Tito é: ensina esses jovens a serem prudentes, a serem criteriosos. Aqui fala a respeito de sabedoria, buscarem do Senhor sabedoria. Ele foca em homens mais velhos, em mulheres mais velhas, em jovens casadas, em moços. E por fim, irmãos, ele fala aqui sobre os trabalhadores. Paulo encerra instruindo aos servos, que leremos aqui como trabalhadores, tá? E aí, o que nós temos aqui é do verso 9 até o verso de número 10, que diz assim para nós: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Paulo encerra falando a respeito dos servos, ou seja, Paulo fala sobre todos os núcleos dentro da família. É o avô, é a avó, é o pai, é a mãe e é também os servos, aqueles que trabalhavam dentro da casa. Na época inicial da igreja cristã, irmão, os cristãos que eram trabalhadores, irmãos, eles enfrentavam um desafio sério. Esse desafio, irmãos, podia ter dois resultados diferentes. Primeiro, se o empregador ele não era cristão, a obrigação do empregado, irmãos, era bastante significativa. Por quê? Porque era por meio das ações do empregado que o patrão poderia chegar ao conhecimento de Cristo. Então, o papel do trabalhador, irmãos, era demonstrar ao empregador como que ele vivia conforme os princípios bíblicos, conforme os princípios do cristianismo. Corria-se o risco, irmãos, de o patrão ser crente, e aí a gente tem um outro oposto. Se num oposto ele tem que ser luz para que o evangelho alcance o coração do patrão, para que o bom proceder mostre que ele é diferente dos demais, e assim o patrão seja alertado quanto ao que tem de diferente na vida desse camarada aqui. O contrário, irmãos, poderia ser que o servo tivesse um patrão que fosse crente. E aí, irmãos, ele poderia negociar com esse patrão certos princípios só pelo fato dele ser crente. E isso aqui acontece mais do que a gente possa imaginar, né? Nós temos um patrão, o patrão é crente, e a gente começa não, o camarada é lá da minha igreja, né? Ele vai ser compreensível, poxa vida, né? Não, eu acho que uma folguinha aqui a mais, aí faz um corpo mole, essas coisas poderiam acontecer e o evangelho do nosso Senhor ser prejudicado. Qual que é a instrução de Tito, a Tito aqui, para que ele falasse aos demais irmãos, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes. Ele tem uma postura, ele tem uma maneira de se portar. O exemplo dele como empregado, o exemplo dele como trabalhador, traz luz de Cristo para dentro daquele trabalho. Traz a luz de Cristo para dentro daquele trabalho. Ele tem a responsabilidade de glorificar a Deus, de louvar a Deus, por causa do seu bom proceder. Então, a fama que corria entre aqueles que eram servos, na qual nós encontramos aqui, né? Não à toa o apóstolo Paulo vai escrever: não furtem, tá? Hajam com fidelidade,
a fim de ornar em todas as coisas a doutrina de Deus, né? Aqui ele fala sobre furtar, ele fala sobre viver uma vida que agrade, ou seja, nós, para você que é funcionário, para você que é empregado, a sua postura no seu ambiente de trabalho fala muito a respeito do Evangelho, fala muito, mas muito mesmo, a respeito do Evangelho. E aí fica a pergunta para você, o que você tem pregado através do seu proceder. Eu quero concluir, irmãos. Fica claro aqui para nós, que a vida e doutrina precisavam andar juntas. Isso porque, irmãos, os crentes eram a Bíblia que os cretenses estavam lendo. A mesma pureza que se esperava dos presbíteros, dos pastores, é a mesma pureza que se espera no seio da igreja. Aquela lista que a gente vê, descritiva a respeito dos presbíteros, é algo, irmãos, que se aplica também ao contexto da igreja, tirando algumas partes aí da parte doutrinária de ensino, mas no demais, o que se espera da vida do crente é um bom proceder. É uma vida que vai glorificar ao Senhor. E ali, aqueles cretenses, aqueles homens, no meio de uma sociedade corrupta como era, como eu já disse aqui para os irmãos, como eram os cretenses, eles tinham de viver uma vida que louvava o Senhor. As igrejas da ilha de Creta honrariam ao Senhor ao viverem pela fé, viverem a fé na sua vida e não apenas professar a fé. Vida e teologia, as duas andando juntas. É isso que a palavra do Senhor nos ensina nessa noite. Eu quero trazer, com base nesse texto, algumas aplicações para que eu e você saiamos daqui meditando e pensando sobre elas. A primeira delas, irmãos, é de que a salvação em Cristo, ela nos leva às boas obras. A salvação em Cristo, ela nos leva às boas obras. Pergunta para você, alguma coisa que nós podemos fazer para sermos salvos? Nós contribuímos com alguma coisa, irmãos, para que nós sejamos salvos? Não, a resposta é não. Bom que eu estou vendo a sua cabeça balançar, dizendo que não. O homem, irmãos, tem algum mérito na salvação? Não, no céu não existe meritocracia. Nós somos salvos pela graça, ok? Isso é uma coisa, que nós, como bons reformados, nós combatemos a ideia de que possa existir algum mérito nas nossas obras. Nós combatemos, irmãos, porque sabemos pelas Escrituras de Deus, que não é pelo esforço humano que nós somos aceitos diante do Senhor. Não há nada que eu faça por mim mesmo, que faça com que Deus me aceite. A palavra me ensina que eu sou salvo pela graça, mediante a obra de Cristo Jesus. Sim, isso é verdade. A dele sim é que verdadeiramente importa. A obra do nosso Senhor Jesus Cristo. É pelas obras de Jesus que eu sou aceito diante de Deus. E eu tenho certeza que você, como presbiteriano, como reformado, concorda comigo. Sim, pastor, não é pelo esforço humano que nós seremos salvos, é só por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus por você pensar assim. Para a salvação, as obras de Cristo, elas são definitivas. A obra de Cristo é o que garante a nossa salvação. Mas na santificação, eu e você temos a nossa parte. Na santificação, eu e você temos o que fazer. Olha só, nós cremos que a santificação, dentro da teologia, ela se divide em duas partes. Ela tem um ato, quando Jesus ali na cruz, ele morre, ele nos faz santos diante de Deus. Aos olhos do Pai, eu e você, nós somos santos. Mas, ao mesmo tempo, ela também é um processo. Então, a gente tem um 50-50 aqui, um 50%, 50% na santificação, não na salvação. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que há um processo ao qual me cabe. Qual que é o processo? O processo da santificação. Quando Jesus se entregou por nós, Ele nos fez santo. O seu sacrifício nos purificou. Nós somos santos mediante a obra de Jesus, mas, ao mesmo tempo, nós temos a nossa parte quanto ao processo, que é o aperfeiçoamento progressivo da nossa santidade, que é o crescer em fé dia após dia. É aqui, irmãos, que muitas das vezes nós escorregamos. É aqui que nós escorregamos. Por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, eu tenho certeza que alguém ouviu essa mensagem e disse assim, que mensagem legalista. Sermões que dizem aquilo que nós devemos fazer, provoca isso no coração do pecador. A gente ouve e fala assim, mas não está sendo demais, não, o pastor não está falando demais, não, acho que mensagem, cadê a graça? Cadê a misericórdia? A misericórdia está aqui. A graça e a misericórdia está aqui. E por que o senhor está falando isso, pastor?
Porque, irmãos, o que está diante de nós é a vida que Deus espera da minha e da sua parte. A nossa vida, ela muda quando nós estamos em Cristo. Ela muda, irmãos, não apenas internamente, mas também exteriormente. As nossas obras, aquilo que nós fazemos, precisa acompanhar a transformação que vai aqui dentro. Então você vira e diz assim, agora eu sou um reformado, eu sou um crente, eu sou isso, aquilo, outro. Aí você tem a doutrina na ponta da língua, tá, mas e a vida? Porque a salvação em Cristo Jesus te leva à prática das boas obras. Nós somos salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de homem para que ninguém se glorie, porque nós somos salvos o quê? Para as boas obras. Significa, irmãos, que o nosso proceder precisa acompanhar aquilo que agora nós professamos. Lá em Efésios 4, Paulo ensinando aquela igreja, ele vai dizer assim, aquele que roubava, aquele que furtava, não furte mais. Aquele que fazia isso, aquilo outro, não faça mais. Por quê? Porque, irmãos, você se afirma cristão? Me mostra na sua vida. Me mostra pelo seu bom proceder. Esse é o chamado à nossa santificação. A viver de maneira tal que vai glorificar ao nosso Senhor. As nossas obras precisam testemunhar aquilo que nós professamos. Esse era o problema dos falsos mestres que estavam lá dentro da igreja, lá da igreja de Creta. Lá havia homens que diziam uma coisa e viviam outras coisas, mas o Evangelho não é assim. O Evangelho transforma toda a nossa existência. E é por isso, irmãos, que é tão importante que aquilo que você crê desça para a prática. Nós somos cristãos de fato, quando o que professamos é visto na nossa vida diária. Os irmãos em Creta precisavam, através do testemunho deles, viver de maneira que os moradores olhassem para eles e dissessem assim, olha, esses homens é diferente. Por que esses homens é diferente? Já teve essa oportunidade de alguém te questionar por que você estava sendo diferente, agindo diferente em qualquer que seja o ambiente? Tá? Às vezes Deus já te deu essa oportunidade e você teve a brecha aberta, a porta aberta para que o Evangelho fosse ministrado aos corações. Isso é teologia e prática. Isto é ortodoxia e ortopraxia, ou seja, o que eu entendo, o que eu sou ensinado, a minha doutrina, precisa descer para a minha vida prática. Se não, querido, se uma das coisas andar isolado, então há uma falha grave que precisa ser transformada. Primeira das aplicações para nós, a salvação em Cristo vai te levar a uma vida de santificação, a uma vida de obras. Então não ouça sermões que te dizem o que fazer, que é exatamente o que está no texto aqui, e ouça e diz assim, eu não acho que tem que ser assim, eu não acho que tem... Peça ao Senhor para quebrantar o seu coração, porque você é chamado à santificação, aquilo que te compete. Segundo, nós sempre seremos exemplo para a próxima geração. Guarda isso no seu coração. Guarda isso no seu coração. Nós sempre seremos exemplo para a próxima geração. O texto aqui nos diz, os homens mais velhos ensinando aos mais novos, as mulheres mais velhas ensinando às mais novas como proceder, nós temos os moços, nós temos os empregados, nós sempre temos alguém nos olhando, porque nós somos sempre espelho para aqueles que estão ao nosso redor e principalmente para nós, para a próxima geração. Nós sempre seremos espelho para a próxima geração. Eu pergunto para você, você está satisfeito com a vida da igreja? Está satisfeito com o que você tem vivido e aquilo que você tem ensinado para quem está próximo de você? Tito ensina os mais jovens, os idosos, os jovens mais novos, as senhoras, as jovens casadas. Você para o seu filho, o que você tem ensinado para o seu filho? O que a sua vida cristã tem ensinado ao coração dos seus filhos? Porque você é o exemplo dentro do seu lar. Você é o espelho dentro da sua casa. A pergunta é, o que você tem espelhado? O que você tem espelhado? Porque aqui o nosso texto, ele mostra e ele fala disso o tempo todo. Um processo aqui, Gustavo, de imitação. De imitação. Viva uma vida ao ponto de que outras pessoas vão olhar para você e você tornou-se padrão para os demais. Eu e você, como pai, nós temos essa responsabilidade sobre os nossos filhos, mas não para aí. Graças a Deus eu não tenho filho, então essa palavra não é para mim. Você tem sobre o seu amigo no trabalho, você tem sobre a sua amiga na faculdade, você tem a luz de Cristo brilhando no seu coração. Você precisa testemunhar dessa graça, porque você é espelho para os demais.
Ou não somos chamados para ser sal e luz onde quer que o Senhor nos plantar? Somos. A nossa vida, onde pisarmos os nossos pés, irmãos, está chegando ali um profeta do Senhor, alguém que é boca do Senhor, alguém que é instrumento, vaso de valor nas mãos do Senhor. É o empregado, é aquele que é servo, aquele que é filho, aquele que é mais velho, sempre sendo espelho para os demais. Nós, então vamos lá para guardar, a salvação em Cristo nos leva a obras de santificação. Nós sempre seremos sempre seremos exemplos, espelho para a próxima geração, seja positivo ou negativo, tá? E por fim, irmãos, o único sermão possível para determinadas pessoas é a sua vida. Ah, Eduardo, já parou para pensar nisso? De que talvez o único ponto de contato que alguém vai ter com o Evangelho vai ser você. Você. Eu conversando com um jovem, ele dizendo assim, lá no meu ambiente de trabalho, são mais de 100 pessoas, só eu de cristão. Só eu de cristão. E eu tive a oportunidade de falar assim, rapaz, você já percebeu a honra e ao mesmo tempo o peso que está sobre você de ser aquele que levanta a bandeira de Cristo e balança e diz, aqui vai alguém que ama o Senhor de todo o coração? Porque, irmãos, é a verdade, o que Billy Graham diz é a verdade. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos o sermão que os homens prestam atenção. Não à toa, irmãos, não à toa. Você pode ter um espírita fazendo alguma coisa que desagrada, você pode ter alguém de outra religião fazendo alguma coisa que agrada, mas você que é crente, faz alguma coisa errada para você ver. Ah, o crente? Você fazendo tal coisa. O mundo espera de nós um posicionamento. O mundo espera de nós uma postura diferente. Por quê? Porque nós, irmãos, falamos não daquele que está morto, não de Allan Kardec, não daqueles que estão nas ruínas, mas nós falamos daquele que vive e reina para todo sempre. A nossa bandeira é a bandeira do Evangelho. E a sua vida precisa testemunhar, seja a Bíblia que os homens precisam ler. Se o seu pai não vai ler a Bíblia, seja a Bíblia que ele vai ler dentro da sua casa, pelo seu bom testemunho. Se o seu irmão não vai ler, se a sua mãe, se o seu familiar, o seu filho não lê, seja você um testemunho vivo do Evangelho do nosso Senhor. É isso que eu e você precisamos, testemunhar da graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você crê nisso, fique sobre seus pés, eu quero orar com você. Fique de pé. Pastor, mas não é fácil. Pastor, não é fácil o que o senhor está falando. Ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém te enganou. Hoje, na escola dominical, na abertura do segundo semestre, o que nós falávamos era justamente sobre isso. Né? Estamos aprendendo o Sermão do Monte, em essencial, o Sermão do Monte. E ali o padrão de Jesus, irmãos, que ele mostra daqueles que são súditos do reino, é um padrão altíssimo, é um padrão de santidade. Tá? Mas será que eu vou conseguir viver uma vida assim? Uma vida que vai testemunhar, onde eu posso me tornar padrão para os fiéis, padrão, espelho, exemplo para os demais. Irmão, se fosse por você, certeza que você não conseguiria. Eu não conseguiria, ninguém conseguiria. Mas há alguém habitando em nós. E esse alguém nos capacita a viver uma vida de santidade. Sabe como é que é o nome dele? Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo visitava, não é? O Espírito Santo encheu fulano e ele falou com autoridade. O Espírito Santo encheu o outro e ele com força, tá? Hoje o Espírito Santo, irmãos, não visita, o Espírito Santo habita em nós. E esse Espírito nos capacita a viver uma vida que vai louvar ao Senhor, que vai engrandecer ao Senhor. Eu e você, queridos, somos capacitados pelo Espírito Santo a sermos exemplos onde quer que o Senhor nos plantar. Pelas nossas próprias forças? Não. Mas por aquele que vive em nós e que transforma dia após dia o nosso interior, o nosso coração. Então eu gostaria que você nesse momento orasse ao Senhor. Orasse, feche os seus olhos, por favor, e ore ao Senhor, dizendo assim: Senhor, eu tenho escorregado, Senhor. Tenho escorregado em ser exemplo dentro da minha casa, em ser um pai melhor, em ser um filho, em ser uma mãe, em ser um irmão. Senhor, lá no meu ambiente de trabalho, eu tenho, Senhor Deus, feito a mesma coisa que todo mundo tem feito, Senhor. Oh Deus, me ajude. Afinal, o Senhor me comprou e me lavou para viver uma vida santa.
Eu não sou capaz por mim mesmo, mas o Teu Espírito habita em mim. O Teu Espírito me capacita, me renova, me transforma para viver de maneira que Te agrade. Rogue ao Senhor. Homem nenhum pode te dar, mas Cristo Jesus te dá, mediante o Consolador que nos entregou. O Consolador que Ele enviou para habitar em nossos corações.